Olá, meus queridos alunos. Olha eu aqui novamente, sou a professora Marcele. Estou aqui mais uma vez para a gente compartilhar conhecimento, tá bom? Lembrando que sempre na agradável companhia do nosso Engrenadinho Júnior, que está sempre aqui ao meu lado, acompanhando todas as aulas. Dessa vez, estamos aqui para compartilhar sobre português e vamos hoje falar sobre pronomes. Pronomes, turmas 4º e 5º ano, aula 5. Antes da gente mergulhar sobre esse assunto de pronomes, vamos entender o que é pronome primeiro. Se a gente olhar a palavra pronome, a gente vai entender que o pronome, ele vem pró-nome. Então, pela palavra, a gente já vai ver que ele antecede, ele vai substituir um nome. E aí nós temos o gramático Domingos Pascoal Segala. Ele nos diz que são palavras que substituem substantivos ou os determinam indicando a pessoa do discurso. Vamos ver o primeiro exemplo. Jorge comprou uma bicicleta. Ele trabalhou durante um ano para conseguir economizar. Vejam bem, a primeira frase diz que Jorge comprou uma bicicleta. E na segunda frase, eu já não vou utilizar mais o substantivo próprio Jorge e vou colocar ele no lugar para substituir. Vocês estão entendendo? Pronome. Ele substitui o substantivo, ok? Como diz aqui, ó, ele substitui a palavra Jorge, que é um substantivo próprio. Isso aí é o início de tudo, tá bom? E vamos ver nesse momento quais são os tipos de pronome. Nós temos várias classificações, então vamos ver quais são esses tipos de pronome. Nós temos os pronomes pessoais, os de tratamento, demonstrativos, possessivos, relativos, indefinidos e os interrogativos. A partir de agora, nós vamos ter um resumo de cada tipo de pronome para você entender um pouco mais, tá bom? A gente vai sintetizar aqui nesse momento cada tipo de pronome e aí em casa, como sempre que você está com o seu caderno e sua caneta, você vai anotar tudo aquilo que a gente vai falar hoje e aí anotar todas as questões que ainda ficaram em dúvida para depois vocês fazerem aquela pesquisada para entender melhor. Mas eu tenho certeza que nesse momento vocês vão entender, porque eu vou falar bem pausadamente para a gente sair daqui entendendo tudo, tá bom? Vamos lá. Trouxe para vocês hoje, para a gente fazer uma análise, os versos do poeta Castro Alves. Vamos ver lá? Não quebra teus elos, ó laço de fita. E aí vamos fazer agora análise sobre esses versos. Neles, o pronome teus determina ou indica de quem são os elos. Ou seja, eles são do laço de fita. Além disso, teus acompanha o substantivo elos. Perceberam aí? Vou ler novamente. Nesses versos aqui de Castro Alves, o pronome teus, olha aqui, ó, não quebra teus elos. O pronome teus determina ou indica de quem são os elos. Ou seja, eles são do laço de fita. Estão percebendo? Estão entendendo? Então vamos prosseguir. E aí, vamos para os pronomes pessoais. É o primeiro que a gente vai conversar agora para vocês identificarem, entenderem quais são esses pronomes pessoais. Dentro dos pronomes pessoais, nós temos as pessoas do discurso e temos as duas classificações, que são do caso reto e do caso oblíquo. E aí nós temos as pessoas do discurso, como eu falei, e aí é importantíssimo vocês perceberem, entenderem, memorizarem essas pessoas
que lá na frente, quando a gente for estudar verbos, elas vão ser utilizadas, tá bom? Então, temos pessoas do discurso, primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular do caso reto, ele ou ela. E agora vamos para plural. Primeira pessoa do plural do caso reto, nós. Segunda pessoa do plural do caso reto, vós. E a terceira pessoa do plural, eles ou elas. Ok? Agora vamos para as pessoas do discurso no caso oblíquo. Primeira pessoa do singular, mim comigo. A segunda do singular, te contigo. Terceira do singular, se consigo, lhe. Primeira pessoa do plural do caso oblíquo, nos conosco. Segunda pessoa do plural do caso oblíquo, vos convosco. E a terceira pessoa do plural do caso oblíquo, se consigo, os, as, lhes. Professor, eu preciso memorizar isso? Sim. Tá bom? É importantíssimo que vocês sempre voltem e relembrem quais são essas pessoas do discurso, do caso reto e do caso oblíquo, para facilitar e ajudar na formação das nossas frases, ok? Então, vamos lá. Seguindo, temos a regra, tá? No português, como eu já havia falado em outras aulas, existem várias regras. E essas regras, precisamos realmente entendê-las e memorizá-las. Que é essa que eu vou trazer para vocês agora. Os pronomes pessoais do caso reto só podem exercer a função de sujeito na oração. Vamos ver um exemplo disso? Porque aí a gente vai entender melhor. O livro que estava sobre a mesa desapareceu. Ele ficou lá durante uma semana. Olha lá. O livro foi o que a gente falou na primeira oração. E aí, quando fomos para a segunda oração, nós fizemos a substituição. Lembra que eu disse no início? Pronome. Você substitui o substantivo. Que nesse caso aqui, o substantivo é livro. E aí, nós substituímos o livro e substituímos por ele. Ele ficou lá durante uma semana. Ele quem? O livro. Ok? Agora, já vimos os pronomes pessoais. E agora nós vamos para os pronomes de tratamento. O que seriam esses pronomes de tratamento? Eles são usados para dirigir-se formalmente a um interlocutor. Às vezes, são usados para fazer referência a alguém. Então, nesse momento, vamos conhecer quais são esses pronomes de tratamento e a quem nós vamos dirigir esses pronomes de tratamento. Vamos lá? Quando falamos senhor ou senhora, onde é que vamos usar esse pronome? Para um tratamento respeitoso. Vossa Senhoria, para pessoas de cerimônia, correspondência comercial, funcionários, graduados e outros. Vossa Excelência, altas autoridades. Vossa Eminência, são os cardeais. Vossa Alteza, príncipes, princesas e duques. Vossa Majestade, rainhas, reis, imperadores, imperatrizes. Opa, olha, percebam aqui a diferença. Quando eu for falar de príncipes, princesas e duques, eu só vou me referir a Vossa Alteza. E Majestade, Vossa Majestade, quando eu for me referir a rainhas, reis, imperadores e imperatrizes, ok? Vejam aí essa diferença. Vossa Reverendíssima, sacerdotes e religiosos em geral, Vossa Santidade, o Papa, e você, quando nos referimos aos amigos íntimos, nossos amigos. Então, esses são os pronomes, alguns, né, dos pronomes de tratamento que vocês estão observando aqui.
E aí vocês já vão para aquela famosa pesquisa. Vejam lá quais são outros pronomes de tratamento que nós temos, para ir ampliar o conhecimento de vocês com pronomes de tratamento, tá bom? Vamos lá. Atenção! Utilizamos o termo vossa quando nos referimos diretamente ao interlocutor. Por exemplo, imagine que João está conversando com um rei. Percebam o exemplo que eu trouxe para vocês. João fala: Vossa Majestade poderia atender ao meu pedido? E aí o rei responde: preciso pensar a respeito. Observem que João fala: Vossa Majestade poderia atender ao meu pedido? Ou seja, ele está falando diretamente com o rei. Então ele utiliza Vossa Majestade. Se João estiver falando sobre o rei, então o termo vossa é trocado por sua. Observe esse outro exemplo que eu trouxe para vocês. No primeiro exemplo, ele estava falando diretamente com o rei. Então ele fala Vossa Majestade. Mas nesse outro exemplo que eu trouxe para vocês, ele está falando sobre o rei. Então, João fala: Sua Majestade disse que vai pensar em atender ao meu pedido. E aí Laura diz: então ainda há esperança. Perceberam mais uma vez a diferença? Pois é, temos que realmente atentar todas essas regrinhas no nosso português. Não é difícil, tá? É só uma questão de realmente você estar frisando, estudando e revisando sempre os conteúdos. Ok, tranquilo? Podemos? Estou escutando, ó, que pode. Então, vamos lá, tenho certeza. Agora, vamos para pronomes relativos. Professor, é muita coisa, né? Realmente, gente, o assunto, ele é bem extenso, mas ele é muito gostoso de estudar, tá bom? E é necessário que a gente veja todas essas etapas para vocês terem um conhecimento amplo sobre o assunto, tá? Então, mais uma vez eu reforço que sobre, primeiro, o que é um substantivo. Eu falo tanto substantivo, né, gente? Vamos só relembrar o que é um substantivo? É uma palavra que dá nome a um ser vivo ou uma coisa. Exemplo, cadeira, barata, certo? E aí, quando falamos em pronome, mais uma vez eu reforço. Pronome, pronome. Ele substitui ou faz referência, faz relação com o substantivo mencionado anteriormente dentro da oração, tá? E mais uma vez um exemplo para vocês. Portanto, quando Renato diz: a casa onde moro é bonita. Percebam, onde moro? Na casa. Estão percebendo? Vamos prosseguir. Agora, chegamos aos pronomes relativos. E aí estão eles. Eles podem ser variáveis ou invariáveis. E eles têm a classificação também masculino e feminino. Dentro dos variáveis, masculino nós temos o qual, os quais, cujo, cujos, quanto, quantos. No feminino nós temos a qual, as quais, cuja, cujas, quanta e quantas. E os invariáveis, que, quem e onde. E agora nós vamos ver um exemplo de onde podemos colocar esses tipos de pronome. Exemplo 1. A fábrica de chocolate onde vivem os Umpalupas é simplesmente fantástica. E aí nessa frase nós temos como substantivo a fábrica de chocolate e o pronome relativo onde, que está até frisado em negrito dentro da frase. E como segundo exemplo nós temos: estou falando de Artemis Fowl, quem roubou os livros das fadas. Substantivo, Artemis Fowl, e o pronome relativo, quem. Perceberam o emprego desses pronomes dentro da oração? Então vamos lá. Mais exemplos. As árvores cujos galhos foram quebrados acabou de cair. O país onde ocorreu o atentado estava em choque. E o carro que eu comprei chega amanhã. Estão vendo onde eles estão empregados, os pronomes? Pois é. Então, vamos prosseguir. Nesse momento,
vamos falar agora sobre os pronomes demonstrativos, que são aqueles que apontam pessoas, objetos, lugares e etc. São eles aqui. Mais uma vez eu trago as pessoas do discurso, a situação em que eles se encontram no espaço, no tempo, quais são, que eles têm a classificação variáveis e invariáveis também, mais uma vez. E aí nós temos, na primeira pessoa, situação no espaço, a proximidade da pessoa que fala, no tempo presente, e variáveis este, esta, estes, estas. Invariáveis, isto. Nesse momento, vocês podem dar um print na tela, pegar o celular, se você tiver no notebook, tirar uma foto e guardar essa imagem aqui dessa tabela, porque ela vai ser muito útil para vocês. E aí nós temos na segunda pessoa, quando a proximidade da pessoa, quem se fala ou coisa pouco distante, está no tempo passado ou futuro próximos, esse, essa, esses, essas, invariáveis, isso. E na terceira pessoa, a proximidade da pessoa de quem se fala ou coisa muito distante. Passado, o variável, aquele, aquela, aquele, aquelas, invariáveis, aquilo. Vamos agora aos exemplos, aplicar nas frases. Quando temos a situação no espaço, pegue esta cadeira que está aqui. Vocês utilizando aquela tabela, vocês vão fazer essa associação para ficar mais fácil. Até o momento em que vocês não vão precisar mais da tabela, ok? Pegue essa cadeira que está aí. Pegue aquela cadeira que está ali. Percebam a diferença? Lá vocês vão encontrar as pessoas do discurso, o tempo, o espaço, e se são variáveis ou invariáveis, e fazer essa associação dentro da frase. Quando agora falamos situação no tempo, este ano está passando muito devagar. Ainda estamos em março. Vejam que este está associado, está passando. No passado, descobri a verdade sobre você. Nesse ano, a minha vida mudou. E mais um exemplo. Nasci no ano de 1986. Naquele ano, a Copa do Mundo aconteceu no México. Perceberam? Tranquilo. Vou adiantar. Agora, vamos falar sobre os pronomes possessivos. A própria palavra já fala, né? Indica uma relação de posse associada à pessoa do discurso. E aqui nós temos mais uma tabelinha que vai facilitar na hora do estudo de vocês aí em casa, tá? As pessoas do discurso, mais uma vez, primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. E aqui ao lado, quais são os pronomes de cada pessoa, os pronomes possessivos. E aí vocês podem observar direitinho quais são esses pronomes possessivos para aplicar dentro da frase. Mais uma vez, dá um print na tela, tira a foto da tela, se você estiver assistindo na TV, guarda essa imagem para facilitar na hora de estudar, tá bom? E aí vamos analisar algumas orações. Leocádia vivia sua vida sem se intrometer na dos outros. Olha aí o sua aparecendo, que é um pronome possessivo. A minha casa ficou toda inundada. Olha aí o minha, mais um pronome possessivo. Nesses dois exemplos, há uma relação de posse. No primeiro, a vida pertence a Leocádia. No segundo, a casa pertence ao enunciador, aquele que expõe o fato de que a casa ficou toda inundada. Perceberam o emprego do pronome possessivo? Passamos sobre o pronome possessivo e agora vamos para os indefinidos. Como o próprio nome diz, são aqueles que têm uma ideia imprecisa. São indefinidos aqueles que se referem à terceira pessoa do discurso de forma vaga, imprecisa. E aqui nós temos mais uma vez a classificação variáveis ou invariáveis. E aqui temos os exemplos de todos esses pronomes indefinidos. Olha aí, ó, mais uma vez, print da tela para estudar depois, tá bom?
E aí vocês vão passear e entender relembrar quais são esses pronomes. Vamos agora colocá-los dentro das frases, para a gente entender melhor. Nos exemplos a seguir, os pronomes apresentam imprecisão. Se disser algo sobre isso, vai se arrepender. Olha o algo aí que é um pronome indefinido. Ninguém pode afirmar que a história aconteceu dessa maneira. Ninguém. É impreciso. E quem fez isso? Quem fez isso sabia que não ficaria impune. Então, esses que estão em negrito vermelho são os nossos pronomes indefinidos colocados dentro das frases. Podemos passar? Vamos lá. Ah, ficou mais uma. Nenhuma cidade conseguiu o prêmio. Então, aí estão colocados os nossos pronomes indefinidos dentro da frase. E agora vamos falar sobre os pronomes interrogativos, que são usados em frases interrogativas, como o próprio nome diz, ou seja, em que há uma pergunta. São eles: que, quem, qual, quais, quanto, quantos, quanta e quantas. Quanto custa aquela calça? Que medida você vai tomar para resolver o problema? Quais são as estações do ano? Perceberam onde eles estão? Então, ok. E agora vamos fazer um exercício bem rapidinho. Vamos observar o trecho e vamos ver realmente o que se pede. Vossa Excelência, por obséquio, queira falar mais alto que eu não ouvi bem. E apontava agoniado um dos deputados mais próximos, Fernando Sabino. Qual pronome de tratamento seria utilizado no caso de nos dirigirmos às seguintes pessoas? Papa, e aí? Vossa Santidade. A um rei ou rainha? Vossa Majestade. E a um amigo mais íntimo, convidando para um passeio, você. E nesse momento, o desafio. Tira print da tela, responde essa atividade e mostra à professora para ver se vocês já estão ligadinhos no pronome e já estão sabendo de tudo que a gente estudou hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Um beijo e até a próxima.